Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Respondo pelo nome de Salina Chambi, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, cursante de Contabilidade e Auditoria, sob a orientação do Dr. Abílio Muxanga. Bom, hoje eu vou apresentar a norma 4, que trata das políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros. Primeiro dizer que esta norma ela é importante porque orienta as empresas sobre como devem proceder quando existem mudanças nos métodos contabilísticos, alterações de estimativas e correções de erros contabilísticos, assim que é. A apresentação do trabalho irá decorrer da seguinte maneira. Eu irei explicar o que são as políticas contabilísticas, quando podem ser alteradas, como tratar estas estimativas contabilísticas e como corrigir erros de períodos anteriores. Bom, as políticas contabilísticas, alterações estimativas de erros, esta norma ela apresenta 3 pontos principais, que são a seleção, a consistência e alterações. Ok, vou explicar de uma forma detalhada. As políticas contabilísticas, elas representam os métodos e critérios usados pela empresa para apresentar as suas demonstrações financeiras. Por exemplo, método de valorização de inventários, método de depreciação, reconhecimento de receitas, tratamento de ativos. E esta norma, ela exige 3 elementos importantes: a seleção, consistência e a alteração. Ok. Seleção. A empresa ela deve escolher políticas adequadas à sua realidade. Uma empresa ela não pode escolher políticas que estejam fora da sua realidade. Quanto à consistência, ela, depois de escolher uma política adequada para a sua empresa, ela deve ser aplicada de uma forma uniforme, assim que é, ao longo do tempo. O que é isso de uma forma uniforme? Por exemplo, se a empresa escolhe um método FIFO, né? Essa empresa deve procurar usar esse método a longo prazo para que as suas demonstrações financeiras sejam consistentes. E quanto às alterações, a política ela só pode ser alterada quando uma norma obrigar ou quando há uma nova política produzida que produz uma informação mais fiável e relevante. Por exemplo, se uma empresa usa o método de custo médio ponderado para inventários, ela não pode mudar constantemente para outro método sem uma justificação plausível. Ou seja, para a empresa mudar de método, né, tem que ter uma norma que obriga a isso, ou uma nova informação, ou uma nova política. Não pode só mudar por mudar. Quanto ao objetivo, esta norma ela tem como objetivo prescrever critérios para selecionar políticas contabilísticas, alterar políticas, tratar estimativas contabilísticas e, por fim, corrigir aquilo que são os erros. No que se refere ao âmbito, esta norma ela aplica-se a todas as entidades que elaboram as suas demonstrações financeiras. E quanto à fiabilidade, a norma ela procura aumentar a sua relevância, a própria fiabilidade e a comparabilidade das informações financeiras. Vou dar uma explicação disso do que eu acabo de dizer. Isto significa o quê? Significa que os utilizadores das demonstrações financeiras eles conseguem comparar os resultados da mesma empresa em anos diferentes, bem como os resultados desta empresa com outras empresas diferentes. Por exemplo,
Se uma empresa altera constantemente os métodos contabilísticos, aí torna-se muito difícil perceber a sua evolução real do negócio. Ou seja, se tu estás a usar o método do LIFO, tens que usar por longo prazo para que possa se entender se houve uma evolução no seu negócio, se o capital da sua empresa, ou se houve rendimentos, houveram ganhos, houveram perdas. É necessário que haja uma consistência, que se usem os mesmos métodos, assim que conceitos fundamentais. Bom, o que são isso de políticas contabilísticas? Políticas contabilísticas são princípios, regras e práticas usadas na preparação das DFs ou das demonstrações financeiras. Por exemplo, método de depreciação, podemos usar o método de depreciação, reconhecimento de receitas, mensuração de inventários, estimativas contabilísticas, e esses valores, eles são valores aproximados usados quando não existe um valor exato. Vou dar um outro exemplo. Temos uma vida útil de máquinas, provisões, perdas por imparidade e por aí vai. Agora, quanto às estimativas, as estimativas elas existem porque a contabilidade ela trabalha muito com provisões e julgamentos. E a contabilidade trabalha muito com provisões e julgamentos. Então, se uma máquina ela pode durar 5 anos ou mais ou menos 10 anos, a empresa faz uma estimativa com base na sua experiência. Ou seja, a estimativa não é feita assim ao acaso, né? É feita com uma dada experiência. Eu, Salina, que não sei nada, não posso chegar a aumentar a vida útil de um carro ou de uma outra coisa. Não faz sentido. Critérios de seleção e consistência. Quanto aos critérios de seleção e consistência, temos 3 critérios: aplicação uniforme, alterações restritas e, por fim, aplicação retrospectiva. Vou explicar de forma clara e objetiva esses critérios de seleção e consistência. Vamos começar pela aplicação uniforme. Bom, a aplicação uniforme, ela diz que as políticas devem ser aplicadas consistentemente para transações e eventos semelhantes. O que isso significa assim em termos práticos? A empresa ela deve usar as mesmas políticas para as suas transações, porque se ela usar métodos diferentes, isso vai dificultar o cálculo das depreciações. Então, ela deve aplicar critérios semelhantes. Alterações restritas. Uma política só pode ser alterada se exigido por uma norma ou se resultar informação fiável. Então, as alterações, elas só acontecem nessas duas condições. Quando há uma exigência legal ou quando há uma melhora naquilo que é a qualidade da informação. E, por fim, temos a aplicação retrospectiva. Salvo sim impraticável, as alterações devem ser tratadas como se a nova política estivesse em vigor. Vamos lá dar aqui uma explicação simples disso que eu acabo de dizer. Aqui estão a dizer que quando a política muda, a norma ela exige que os períodos anteriores sejam ajustados como se a norma nova sempre existisse, né? Como se sempre tivesse a ser usada. Por exemplo, se a empresa mudou o método de valorização de inventários, deve recalcular os períodos anteriores. Então, se entra uma política em vigor hoje, eu devo fazer um novo cálculo de todos os acontecimentos de acordo com esta nova política que está em vigor. Mecanismos de expressão. Quanto aos mecanismos de expressão,
Quando existe alteração de política contabilística, deve haver sempre uma reexpressão. O que é isso de reexpressão? Reexpressão é a correção dos dados antigos para ficarem comparáveis com os dados atuais. O que deve ser feito? Deve-se ajustar o capital próprio, corrigir saldos iniciais, reexpressar períodos comparativos, e isto é importante porque vai evitar distorções nas demonstrações financeiras. Eu vou dar aqui um exemplo simples. Se a empresa calculava incorretamente um ativo, os valores antigos precisam todos de ser corrigidos, porque assume-se que está tudo errado, posso assim dizer. Alterações nas estimativas. Então, agora vou falar do impacto da nova informação. As estimativas, elas sempre mudam quando aparecem novas informações. Por exemplo, uma máquina prevista para durar 5 anos pode, afinal, durar uns 8 anos. Isto não significa que houve um erro, não. Significa apenas que surgiu uma nova informação. Agora, vamos à aplicação prospectiva para poder perceber melhor. As alterações das estimativas, elas afetam apenas o presente e o futuro. Então, nas alterações de estimativa, na aplicação retrospectiva, não se altera o passado, só se altera o presente e o futuro. Por exemplo, se a vida útil muda hoje, os cálculos futuros mudam. Mas os anos anteriores, eles permanecem igualmente, da forma em que estavam. Só mudamos o presente e o futuro. Aplicação prospectiva. Bom, quanto à aplicação prospectiva, o nosso slide, ou o meu slide, ele mostra um impacto retrospectivo em 0%. Bom, como é que eu posso explicar ou o que isso significa? Isto significa que não se corrigem períodos passados, não há reexpressão, a alteração vale apenas dali para frente, né? Então, não há alteração no passado, aquela retrospecção só é válida para o presente e para o futuro. Temos aqui exemplos práticos. Se uma dívida que é considerada incobrável aumenta, a empresa ela vai reconhecer isso no período atual. Tiago dirá afinar. Tu dirá afinar. Agora vamos a tratamentos de erros. Antes de explicar o que são tratamentos de erros, eu vou explicar aquilo que são erros na contabilidade. Bom, o que são isso de erros? Erros são omissões ou incorreções que são causadas por falhas, esquecimentos, má interpretação ou mesmo a não utilização da informação que está disponível. Por exemplo, o lançamento duplicado, omissão da receita, erro de cálculo, e a correção ela deve ser retrospectiva. O que isso significa? Significa que o erro ele deve ser corrigido como se nunca tivesse acontecido. O que a empresa faz? A empresa ela corrige saldos, ajusta comparativos e reexpressa as demonstrações financeiras. Por fim, nós temos um quadro resumo, que é um dos slides mais importantes, porque eu vou fazer o resumo daquilo que é a norma 4.
Bom, aqui nós temos evento, natureza, aplicação. E no evento nós temos mudança de política, mudança de estimativa, correção de erro. Mudança política. Mudança política é quando volta-se ao passado. É quando deve-se recalcular todos os acontecimentos passados. Agora, mudança de estimativa é aquela mudança que vai afetar apenas o presente e o futuro. Ou seja, se adota-se uma norma hoje, essa norma vai ser usada para o presente e para o futuro e não vai haver alterações naquilo que é o passado. E por fim, a correção de erros, que também volta ao passado. Posso assim dizer. As perguntas mais frequentes dessa norma que são feitas. Temos aqui o que são políticas contabilísticas. Políticas contabilísticas de uma forma bem resumida, são regras usadas na contabilidade. Qual é o objetivo desta norma? Bom, esta norma ela tem como objetivo garantir a fiabilidade e a comparabilidade. Ou seja, ela garante que as informações sejam fiáveis e comparáveis, em que permite que as empresas possam comparar os períodos diferentes ou mesmo comparar com os outros anos. Quando uma política contabilística pode ser alterada? Bom, uma política contabilística ela pode ser alterada quando há uma exigência legal ou há uma melhora ou há uma melhoria, né, assim que é, da informação. O que significa consistência nas políticas contabilísticas? Consistência significa usar os mesmos métodos ao longo do tempo. Significa que se eu escolho o método FIFO, eu devo usar o método FIFO a longo prazo. Isso significa que eu estou a ser consistente, que a minha empresa está a ser consistente na informação. O que não é considerado alteração da política contabilística? Bom, não é considerado alteração da política contabilística uma mudança que decorre em novas circunstâncias? Sim. O que são estimativas contabilísticas? Estimativas contabilísticas são os valores aproximados. Como são tratadas as alterações nas políticas contabilísticas? Bom, as alterações nas políticas contabilísticas elas são tratadas de uma forma prospectiva. Dado o fim, a parte teórica da minha apresentação, vou dar continuidade com a parte prática. Assim que é. Vou dar continuidade com a parte prática do nosso trabalho. Bom, temos aqui um exercício prático. No dia 5 de abril de 2023, a empresa Lungani Limitada, dedicada na compra e venda de material de escritório, adquiriu a pronto pagamento mercadorias avaliadas em 11.000 meticais, uma VD, que significa venda a dinheiro, número 666. No mesmo dia, pagou uma dívida à fornecedora Atalha no vale de 40.000 meticais, tendo pago 25.000 em numerário e o remanescente em cheque no BIM. No dia 15 de abril de 2023,
A contabilista da empresa descobre que o recibo número 17 da cobrança de cliente A em 5 de maio de 2023, no valor de 3.000 meticais, não foi registrado no livro diário. Sabendo que o saldo inicial da conta caixa é de 80.000, com base na norma. O que é que pretende-se? Pretende-se perspectiva de lançamentos no diário geral e passagem para razões esquemáticos e a devida correção de erro, considerando ter ocorrido a duplicação do mesmo lançamento durante a correção do erro anterior, em que foi descoberta no dia 25 de abril de 2023, e fazer a devida regularização. O sistema de inventário que deve ser usado nesse exercício é o sistema de inventário periódico. Bom, neste exercício nós vamos fazer lançamentos relacionados com compra, duplicação de exercício, Bom, este exercício ele envolve compras de mercadorias, pagamento de dívidas, omissão de lançamentos, duplicação de lançamentos e, por fim, a correção de erros contabilísticos. Bom, vamos começar por fazer o lançamento do saldo inicial. Nós temos aqui em caixa a débito 80.000 e a crédito capital 80.000. Bom, primeiro dizer que a primeira fila é a fila onde colocamos o número de folio, a segunda colocamos a letra A, caso a conta esteja a creditar, a terceira colocamos o histórico, que é os lançamentos, né? A quarta, os valores a débito, e a quinta, os valores a crédito. Então, no dia 5 de abril de 2023, a empresa Salina Limitada, dedicada à compra e venda de material de escritório, adquiriu mercadorias no valor de 11.000 meticais a pronto pagamento. Aqui estão a dizer o quê? Estão a dizer que a empresa comprou mercadorias e pagou imediatamente em dinheiro. Temos aqui as contas dos vão debitar de compras de mercadoria, porque elas aumentam, e o caixa vai creditar porque há uma diminuição de caixa. Ok. Debita-se mercadorias porque o estoque da empresa aumentou e credita-se caixa porque houve saída de dinheiro. Depois temos aqui pagamento da dívida do fornecedor. No mesmo dia, a empresa pagou uma dívida ao fornecedor Atalha no valor de 40.000 meticais. Aqui, o pagamento foi dividido em duas partes, 25.000 em numerário e o restante em cheque do BIM. Se a dívida total é de 40.000 meticais e foram pagos 25.000 meticais em numerário, então teremos aqui o seguinte lançamento. Fornecedor a débito 40.000, caixa a crédito 25.000, depósitos à ordem a crédito também 15.000, pelo pagamento da dívida do fornecedor. Bom, de salientar que é muito importante colocar o histórico, porque caso não se coloque o histórico, esse é um lançamento bebê, um lançamento que não fala, que não diz nada. Vamos ao dia 15.
Bom, no dia anterior, nós debitamos fornecedores porque a dívida diminuiu, creditamos caixa porque saiu o dinheiro e creditamos banco porque também houve um pagamento através do banco, que foi o cheque bancário do BIM. Agora vamos à parte de erro contabilístico, que é o dia 15. Bom, no dia 15 de abril de 2023, a contabilística descobriu que o recibo número 17, referente à cobrança de dívida do cliente, no valor de 3.000, não tinha sido registrado no livro diário. Ok, primeiro vou explicar onde é que está o erro. Aqui, nós estamos perante um erro por omissão. O que significa? A empresa recebeu dinheiro do cliente, mas esqueceu de fazer o lançamento contabilístico. E isto tem relação com a nossa norma. Segundo a norma 4, os erros eles devem ser corrigidos retrospectivamente. Isto significa que o erro deve ser tratado como se nunca tivesse acontecido. Então, nós teremos o seguinte lançamento. Teremos caixa a débito e clientes a crédito. Debitamos caixa por quê? Porque entrou dinheiro, e creditamos cliente porque a dívida com o nosso cliente diminuiu. Então, nós fazemos aqui dois lançamentos. Uma de omissão de cobrança do cliente A e outra omissão de cobrança do cliente. Por quê? Porque a contabilista corrigiu o erro, mas acabou lançando 2 vezes o mesmo valor consequência. O saldo de caixa ficou maior do que devia. O que a empresa deve fazer? A empresa ela deve realizar uma regularização. Nós teremos aqui débito a 3.000, caixa, né? E cliente e caixa a crédito, no valor de 3.000. Bom, este lançamento ele serve para anular o lançamento duplicado. A empresa ela está a retirar o valor lançado com excesso. E usei aqui o sistema de inventário periódico. No exercício também é informado que a empresa utiliza o sistema de inventário periódico. Então, nesse sistema, as mercadorias não são atualizadas constantemente. O custo dos inventários vendidos é calculado no final do período contabilístico e no inventário periódico, a empresa faz uma contagem física dos produtos. Depois de ter feito o diário geral, vamos fazer a passagem para razões esquemáticos da empresa Salina Limitada. Bom, o diário geral ele mostra todos os lançamentos contabilísticos em ordem cronológica. Como apresentar? Bom, aqui é importante apontar os débitos e créditos. Podemos observar que na compra de mercadorias, o pagamento de fornecedores, a correção de erro e a regularização do lançamento duplicado. Temos aqui os nossos razões esquemáticos. Primeiro, o razão ele vai organizar os movimentos por contas. Temos aqui a conta caixa, mercadorias, bancos, tudo isso. Então, o razão vai nos ajudar a visualizar as entradas e saídas e, por fim, os saldos finais.
Então, temos aqui caixa, débito, valores a débito e valores a crédito, e temos um saldo devedor de 47 mil. Temos aqui no banco. Bom, é isso que eu expliquei. Vamos agora ao balancete de verificação da empresa Salina Limitada. Bom, o balancete ele é o resumo de todas as contas contabilísticas e ele tem o objetivo verificar se os débitos e os créditos estão equilibrados. E se os valores não coincidem, significa que existe erro contabilístico. Então, aqui uma vez que os valores coincidem, significa que o nosso exercício está certo. Vamos lá explicar. Estes valores aqui, eu tirei de onde? Tirei dos razões esquemáticos. É muito mais fácil fazer razões esquemáticos, depois de apurar aqui todos os resultados para aqui no balancete de verificação, que geralmente faz-se no final do mês. Temos aqui movimentos, débito, crédito igual, saldos também iguais. Bom, com este exercício, nós conseguimos compreender, assim posso dizer, conseguimos compreender na prática a correção de erros, regularização de lançamentos e no tratamento contabilístico adequado. Exercício 2. No ano N, a ABC verificou que alguns produtos vendidos em N-1 foram incluídos nos inventários de 31 de dezembro de N-1 pelo valor de 6.500. As demonstrações de resultados evidenciam vendas no período N, 104.000 meticais, no período N-1, 73.500. RAI, um valor negativo de 86.500, impostos sobre rendimento e lucro líquido. Bom, os resultados transitados no início do ano N-1 são de 20.000 e no ano N-1 são de 34.000. Temos aqui a demonstração de resultados, onde temos as vendas, custo de vendas, RAI, imposto sobre rendimento e lucro líquido. Aqui nós estamos perante um reexpresso, que são os valores do ano N-1. O saldo em 1 de janeiro do N-1 era de 20.000. O lucro reexpresso de 9.450. Lucro em 31 de dezembro, 29.450. Saldo, 46.250. Notas. Alguns produtos vendidos em N-1 foram indevidamente incluídos nos inventários de 31 de dezembro por um valor de 6.500. As demonstrações financeiras do exercício foram expressas para corrigir este erro. O efeito da expressão nestas demonstrações financeiras é a apresentação abaixo. Não há efeitos em N. Aqui nós temos o aumento de vendas, diminuição de impostos sobre rendimento, diminuições de resultados líquidos, diminuições dos inventários, diminuições do imposto sobre rendimento a pagar e, por fim, a diminuição dos capitais próprios. Bom, temos aqui uma informação adicional. Taxa de imposto sobre rendimento. Solução. Desde o início do ano N, a companhia ABC alterou a sua política contabilística
de amortizações do ativo tangível, de forma a seguir uma abordagem por componentes adotando, ao mesmo tempo, o modelo de justo valor. Consideramos que esta política proporciona informação mais fiável e relevante. Esta política foi aplicada prospectivamente desde o início do ano N, por não ser aplicável estimar os efeitos de aplicação retrospectiva, os prospectivamente desde uma data anterior. Assim, a adoção da nova política não tem efeito em anos anteriores. O efeito no ano corrente traduz-se no aumento do valor contabilístico do ativo tangível no início do ano N, 6.000 meticais, no aumento do saldo inicial dos impostos diferidos passivos de 1.800 meticais, constituição de uma reserva de reavaliação no início do ano, no montante de 4.200 meticais, aumento do encargo com amortização em 500 meticais e redução do encargo com impostos sobre rendimento em 50.000 meticais. Bom, aqui nós temos resultados do estudo de engenharia, temos justo valor, valor residual, veda útil, encargo com amortizações no ano N-2 pela nova base. Então, esta é a explicação do nosso exercício. Assim, concluímos que a correta aplicação da norma 4 contribui para demonstrações financeiras mais fiáveis, transparentes e organizadas, possíveis e organizadas.